Olá, pessoal. Vou fazer aqui uma revisão sobre o volume do cilindro e a área da base do cone. Vamos lá. Determine o volume de um cilindro cuja altura é de 1,5 metros e raio da base de 60 centímetros. Bom, aqui nós já sabemos, os dados não tem muito o que anotar, né? Eles estão bem simples aqui, a questão não tem muito enunciado. Basta lembrarmos da formulazinha para o cálculo do volume do cilindro, né? Vejamos então, vou colocar essa formulazinha para vocês aí. Preparar aqui, certo. Então, a fórmula para o volume do cilindro, vamos colocar V de volume, né? Aqui do ladinho. Opa, não deu certo, vai dar agora. Isso. V de volume é igual π, aqui a letrinha grega, né? Π R ao quadrado vezes a altura, tá? Esta é a fórmula para o cálculo do volume do cilindro, onde πr ao quadrado é a área da base, né? E h é a altura do cilindro. Então, só a área da base vezes a altura. É simplesmente isso. Vamos utilizar os valores que já temos destacados aqui no problema, né? V de volume é o que nós queremos, então repete aqui o V de volume, eu não sei qual é o volume, então vou repetir o V. O π, essa letra grega, representa aqui em matemática o valor aproximado de 3,14. Vocês já sabem, né? Mas vamos colocar aí, 3,14. Este valor vai multiplicar o raio. O raio, cadê a medida do raio? Cilindro, raio da base, 60 centímetros. Então, aqui no R é 60. Substitui o R pelo valor 60. Ele é ao quadrado, então continua ao quadrado, tá? Vezes H. H é a altura. Pessoal, só um instante aqui. Apagar, porque é o seguinte. Como a medida da altura está em metros e a base, né, do cilindro está em centímetro, é mais conveniente que a gente transforme a medida de centímetro para metro. Tá? Não pode ficar as duas unidades diferentes, não. Ou você transforma tudo em centímetro ou tudo em metro. Como 1,5 metro já é maior, né? Está bem, um valor redondinho, é mais fácil transformar tudo em metros. Então, esses 60 centímetros, que é o valor do raio, transforma ele em metros. 60 centímetros transformado em metro é só dividir por 100, porque cabem 100 centímetros em 1 metro, não é isso? 1 metro, 100 centímetros. Então, é só dividir isso aqui por 100. A gente vai arrastar a vírgula que está aqui atrás do último zero, uma, duas casas, aí vai ficar 0,6. Então, esse valor aqui é 0,6 elevado ao quadrado. Tá? Se quiser colocar no parêntese, mas não há necessidade, não. Vou colocar no parêntese, que são o valor decimal. Aí, parêntese. Tudo bem. Já em metro, aí não há necessidade do valor final estar transformando. Tá? 60 centímetros transformado em metro, 0,6. H, que é a altura, 1,5 metros. A gente está em metro, é só escrever 1,5. E a gente agora faz a repetição dos valores para poder determinar essa potência. Né? Vamos lá ver. É igual 3,14, que é, só repetindo aqui o valor de π, né? 3,14, vezes 0,6 ao quadrado é 0,36, vezes 1,5. Tudo bem? Deixa eu cortar aqui no meio. Certo. Bom, não temos mais potência, já foi determinado aqui. Agora, para determinar o volume, nem precisava fazer aqui a divisão, mas tudo bem, já fiz, deixa para lá. V de volume é igual, é só multiplicar todos esses valores, olha. 3,14 vezes 0,36 vezes 1,5. Ao multiplicar todos eles, nós vamos ter 1, deixa eu ver aqui, 1,69
Tem muitos números. 5, tem mais um, 6. Pode ser arredondado. Eu vou arredondar ele aqui. Ele pode ser arredondado. Tá? Aqui 1,695, 6 de novo. A gente pode arredondar para 1,7, já que o próximo é 9, está bem próximo já, né? Só jogar um para cima aqui. Vamos arredondar, então. Vamos dizer que é aproximadamente 1,7. Como o volume, no caso aqui, o problema cita a medida em metro, e nós transformamos o raio da base em metros também, claro, e mesmo o volume é dado em metros. Né? Vamos botar o metros em lá. Isso. Ao cubo, porque o volume é dado na unidade cúbica. Prontinho. Aí está o volume do cilindro, cuja altura é de 1,5 m e o raio da base 0,6 metros. O volume é de 1,7 metros quadrados. Aí está, só circulando aqui para destacar. Muito bem, vamos para outro probleminha. Bom, aqui no segundo, vejamos, um reservatório em formato cilíndrico possui 6 metros de altura e raio da base igual a 2 metros. Determine o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Uma coisa de cada vez, né? Vamos primeiro determinar o volume. Já sabemos que o volume do cilindro é igual V igual πr ao quadrado. Vamos botar de novo aqui, né? Não tem problema não. V de volume é igual πr ao quadrado vezes a altura. É H isso aí. Né? Então, nós vamos primeiro calcular o volume, repete V. Né? V de volume. Π, nós já sabemos, é aproximadamente 3,14. Tá? Vezes R ao quadrado. R é o raio. Cadê o valor do raio? A altura e raio da base igual a 2 metros. Bom, a altura é 6 lá, possui 6 metros de altura. Raio da base, 2 metros. Tá? Raio da base, está bem claro. Então, é 2 aqui. Né? 2. Só que ele é ao quadrado, porque R é ao quadrado. Tá? Vezes H, que é a altura. Está determinado lá que o cilindro possui 6 metros de altura. Veja que as medidas já estão todas na mesma unidade, né? Metro, a altura, e metro, o raio. Então, não há necessidade de transformar. Tá? É vezes 6. Logo, o nosso volume, vamos repetir aqui o 3,14, que é para poder determinar aqui a potência, né? 2 ao quadrado, então, vezes aqui, né? 2 ao quadrado é 4, aí vezes 6. Muito bem. Então, o volume, respondendo lá a primeira pergunta, é só multiplicarmos aqui o 3,14 vezes 4 vezes 6. Tá? Nós vamos ter o resultado final já dessa multiplicação toda aqui. Então, vejamos, dá 75,36. Tá? Multiplicando tudo aqui, olha, 3,14 vezes 4 vezes 6, dá 75,36. Como o volume é dado em metros, então metros lá, olha, e é cúbico, tá? Metro cúbico. Bom, o volume nós já determinamos. A outra pergunta é determinar o volume e a capacidade. Capacidade, aqui quando se fala para determinar a capacidade, é porque quer se saber a quantidade de litros. Tá? Aí é o seguinte, como o volume já foi dado aqui, a gente só transforma os 75,36 metros para litros. É só lembrar que 1 metro, vamos colocar aqui, né? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tá? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Só destacar aqui. Isso. Pronto, então é só fazer a multiplicação aqui. Tá? 75, escrever o mesmo número aqui. Capacidade, vamos colocar aqui, CAP, né? CAP de capacidade. 7
5, 3, meia. Bom, como cada metro cúbico são 1.000 litros, é só pegar este valor aqui, que é o volume, né, e multiplicar por 1.000. Na multiplicação por 1.000, observe que o 1.000 tem 3 zeros, não é isso? Logo, basta nós deslocarmos nossa vírgula para a direita. Veja que aqui, olha, a vírgula está entre o 5 e o 3. Como o 1.000 tem 3 zeros, cada zero é uma casa a ser deslocada aqui. Então, desloca 1, 2, vai ser 3 vezes. Veja, a vírgula estava aqui, entre o 5 e o 3. Deslocamos para a direita 3 casas, devido aos 3 zeros do 1.000 lá, que vai multiplicar. Então, 1, 2, 3. Aí a vírgula está aqui atrás, não há necessidade de colocar, olha. Vou colocar só para figurar aí, mas não há necessidade. Tá? Então, o número permanece o mesmo, só deslocamos a vírgula para a direita. Simplesmente assim. E aí já temos a capacidade em litros, vou botar o Lzinho de litros, tá? Que é de 75.360 litros. Aí esta é a capacidade. Temos mais um, temos aqui. Deixa eu ver, enquadrar direitinho aqui. Isso. Calcule a área da base de um cone circular reto com raio de 2 centímetros. A fórmula para o cálculo da base, já que o cone circular reto, a base dele é um círculo, então nós usamos a fórmula da área do círculo, que é, vamos botar só A de área, né? Que é A de área igual a π, que nós já usamos ali nos exemplos anteriores essa mesma fórmula, né? πr ao quadrado. Simplesmente saiu aqui a letrinha H, que é a altura, porque agora não é mais volume, agora é só a área da base. Base circular, então a área da base do círculo é πr ao quadrado, ficou mais simples. É só substituirmos aqui o raio, simplesmente substituir o raio, porque π nós sabemos, é 3,14 aproximadamente. Tá? Então vejamos aqui, A de área é igual a 3,14, que é o valor de π aproximadamente, vezes o raio aqui o problema cita, que são 2 centímetros, então substitui o R pelo 2, esse R é ao quadrado, então o 2 fica ao quadrado, tá? Muito bem, vamos separar aqui, tá? Então, A de área é igual a 3,14, nós vamos repetir o 3,14 do π, para poder determinar a potência aqui, 2 ao quadrado, né? Então, vezes, pontinho, vezes 4, certo? É só multiplicarmos 3,14 vezes 4, né? Nós vamos ter 12, está aqui, 12,56. Como as medidas aqui estão em centímetros, então nosso resultado é centímetro. No caso aqui não é volume, então não é unidade cúbica, e sim quadrada. Tá? A área é dada na unidade ao quadrado. Portanto, aqui está a área medida, né, quando o raio é 2 centímetros, é de 12,56. Vamos para mais um, deixa-me vir aqui. Certo. Bom, calcule a área da base de um cone reto com diâmetro de 10 centímetros. Olha só, agora nós temos aqui a medida do diâmetro, não é a medida do raio. Tá, a fórmula é a mesma, né, para calcular a área da base. Então, A de área da base é π, aqui o π, né, R ao quadrado. Tá? A fórmula é a mesma. Mas a interpretação aqui, olha, é que é diferente. Bastante atenção no enunciado. Agora é diâmetro. Ah, mas e agora? Eu preciso do raio e foi dado o diâmetro. Pessoal, o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, se eu quero só a medida do raio, é só dividir essa medida aqui por 2. Como a medida do diâmetro é 10, é porque o raio é a metade de 10. Tá? Metade de 10 é 5. Então, só vai substituir o R por 5.
Tá? Bastante atenção aí, que é para não errar nessa hora. Então, a diária, já sabemos que o π é 3,14, aí, vezes o raio. Como eu sei aqui, a informação é que o diâmetro é 10 centímetros, então, o raio é a metade do diâmetro. Então, metade de 10, como já disse, 5. Só que é ao quadrado. Não esqueça, você está substituindo só a letra. O expoente continua lá, olha, quadrado. Tá? Separa aqui e vamos para a diária. Repete o 3,14 de π, né? Para determinarmos lá o valor da potência. 5 ao quadrado, aí vezes. Quanto é 5 ao quadrado? É 25. Tá? Agora é só multiplicar aqui o 3,14 vezes 25. Não vai ter problema nenhum. Né? Você multiplica aí facilmente. É 78, aqui bem grande, né? 78,5. E, novamente, como a área não é volume, é dada no centímetro quadrado. Prontinho, aí está a área do outro problema. Só circulando aqui para destacar aí para vocês. Tá? Parece que não tem mais um, deixa eu ver. Tem mais um. Certo, vejamos esse agora. O diâmetro da base de um cone é 15 centímetros. Calcule a área da base desse cone. A fórmula é a mesma, tá? A diária da base é igual πr ao quadrado. Ficou parecendo um S, mas é R. Deixa eu apagar aqui para facilitar. R, aí, ao quadrado, tá? Então, nós temos o diâmetro da base novamente, mas já sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Portanto, eu só preciso, para substituir o raio, determinar o valor do raio, eu só preciso dividir o valor do diâmetro por 2, para dar o raio. Né? Então, 15 dividido para 2 vai dar, vamos substituir logo aqui, né? A diária é igual a 3,14, que é o valor aproximado aqui de π. Sempre utilizamos esse valor, ele é infinito, né? Não é esse o valor final dele, é um número irracional, mas utilizamos este aproximado para os cálculos em geral. Né? π 3,14, vezes o raio. Como o raio é a metade do diâmetro, então a metade de 15 é 7,5. Vou colocar aqui num parênteses para separar as coisas. Tá? 7,5 ao quadrado. Tá? Vejamos, a diária é igual, vamos repetir, já sabe, né? O 3,14, que é para poder determinar aqui a potência. Né? 7,5 ao quadrado é 56,25. Tá? 7,5 ao quadrado. É só fazer 7,5 vezes 7,5. O expoente é para repetir a base. Dá 56,25. Vou separar aqui. Certo? E aí a nossa área da base para esta situação de problema, vocês simplesmente multiplicam 3,14 vezes 56,25. E o resultado é 176,625 centímetros quadrados, né? Nós já sabemos dessa história. Prontinho, está aí determinado a área da base do cone quando o diâmetro é de 15 centímetros. Muito bem, pessoal. Esses dois assuntos aí que é para revisar. Aí está. Bom estudo para vocês. Vocês podem fazer mais questões, né, para facilitar mais o entendimento. Tá? Estudem bastante, façam bastante cálculo nesses dois assuntos aí e vai dar tudo certo. Bom estudo para vocês e tchau, tchau.